Reunião para todos os praticantes da meditação transcendental, com a oportunidade de fazer perguntas a Tony Neder, doutor em medicina, PhD, Maharaj Adhiraj Rajaram, 3 de abril de 2020, 9 da noite, horário da Holanda. Jai Gurudev a todos. É maravilhoso estar conectado. Eu quero começar expressando minha gratidão pela presença de vocês, não só neste webinar, mas principalmente e também pela presença de vocês neste mundo, como sendo a família daqueles que sabem como transcender. Mais do que em qualquer outra época, este é um momento muito importante para manter a estabilidade a partir do campo do ser puro, na consciência do mundo. O mundo está enfrentando uma situação sem precedentes. É uma situação de incerteza, de adversidade. Há uma sensação do desconhecido que faz com que as pessoas se preocupem pela sua vida, pela sua saúde, pela saúde da família e dos amigos, e também pelo seu bem-estar, pelos seus negócios e outros aspectos que o mundo nunca havia conhecido num nível tão global, pelo menos na nossa história recente, conhecida. Há uns 6 anos atrás, houve a gripe espanhola, que todo mundo fala, mas naquela época o mundo não estava tão conectado como agora, e, portanto, não criou tanto problema e tanta dor de cabeça naquela época. E nós esperamos que, com o conhecimento que nós temos, o conhecimento da transcendência, o conhecimento do ser puro, que não cheguemos a esse tipo de problemas como foram enfrentados no passado. Isso é graças a todos vocês que transcendem. A lei natural se move sempre no campo da evolução com ondas de progresso. E sempre que há uma grande purificação e que chegou o momento para uma mudança, a natureza, a lei natural se movimenta e avança. Agora, esse avanço e essa transição da lei natural certamente pode ser dramática e pode ser difícil, porém também pode ser suave. E quanto mais coletivamente pratiquemos a transcendência, mais luz interior teremos na nossa vida pessoal. E mais podemos, então, garantir e assegurar para o mundo um estado de equilíbrio, um estado de estabilidade e transições mais suaves. Eu imagino que vocês já ouviram os webinars anteriores que foram divulgados anteriormente. Então, eu não vou fazer mais aqueles comentários mais gerais. Quero apenas agradecer a vocês todos e todos os que desejam um bem na sociedade, todos aqueles que voltam para o seu ser. E vejamos quais são as suas perguntas, quais são as coisas que podemos esclarecer para que esta parte da vida, esta etapa da nossa vida que todos sempre vamos lembrar para sempre, enquanto estivermos aqui nesta situação. Mas eu espero que essa memória se transforme numa outra coisa que, em última instância, seja uma coisa boa, forte e saudável.
Certamente devemos aproveitar ao máximo esta oportunidade. Nós conhecemos o valor de voltar ao ser. Quando participamos nos residenciais, gostamos muito de ter o tempo para fazer o programa inteiro e também fazer asanas e pranayama e uma boa meditação com descanso e todas essas técnicas avançadas que já aprendemos. E agora temos a oportunidade, graças a todas as nossas organizações do movimento, a todos os líderes, de podermos fazer cursos de conhecimento. Eu realmente recomendo muito que vocês tenham uma boa rotina e participem destes cursos. Participem ouvindo, entendendo, porque isso também vai ajudar a que a atenção de vocês esteja colocada em valores mais elevados, o que é muito importante, porque a atenção do mundo agora está capturada por este problema. Isso está criando medo. Então, fora o efeito direto sobre a saúde no nível fisiológico, está capturando a atenção no nível de incerteza, no nível de adversidade em potencial e de medo, inclusive criando pânico e ansiedade. Isso é num nível que deve ser gestionado. Claro que a prioridade é manter a saúde, continuar vivos, e por isso temos que obedecer às recomendações dos governos, das autoridades, a questão do distanciamento, lavar as mãos, não nos expor a situações em que podemos ser contagiados ou transmitir o vírus. Mas também temos uma responsabilidade na saúde mental. A saúde e o bem-estar do nosso intelecto, dos nossos sentimentos. E para isso, transcendam, façam o seu programa inteiro e inspirem os outros a se juntarem no conhecimento e na experiência. Estão também planejando um curso com várias séries de palestras para não meditantes, para que eles possam receber umas técnicas ou umas recomendações e inspiração para que eles sobrevivam com mais força em vez de mais fracos, e com medo e ansiedade. Esse curso estará disponível de graça, avisem a seus amigos. E é importante para nós sermos os agentes de tudo aquilo que é bom, de paciência. A paciência é de imensa sabedoria neste momento. A paciência, a compaixão, a compreensão e também pensar nos demais, tanto quanto pensamos em nós, no nosso ser interior e nosso ser exterior. Os demais são parte de nós, são o nosso ser coletivo, e é isso que fará uma diferença na velocidade em que a ciência, a profissão, os profissionais da saúde e as autoridades vão apresentar soluções e tomar as melhores decisões. Porque tudo o que acontece no nível superficial, externo e físico, mas o motivador verdadeiro, o poder verdadeiro da mudança, está no interior, está no nível da raiz da árvore. Se a árvore não está nutrida, a partir da raiz, as coisas não funcionam direito no nível superficial dos galhos e folhas e frutos. No exterior, as pessoas têm que cuidar certamente da superfície, isso está bem, às vezes é necessário. Agora, se não garantirmos que a raiz se fortaleça e o valor saudável da essência da árvore, que é a sua raiz, a sua força interior,
Então, o valor externo não será eficiente. Por isso, o que queremos fazer é ter um sistema imunológico forte individualmente, mas sem exageros, sem ser num nível inflamatório de reação. Porque nós vimos que nesta doença, o problema não é somente que há um vírus que ataca as células. Também há uma reação excessiva e desnecessária, criando uma inflamação que originalmente é para lutar contra a doença, mas quando ela fica em excesso, ela acaba danificando, prejudicando o corpo. Então, essa inflamação acontece fisiologicamente, mas ela também, de fato, sempre tem uma contraparte mental na consciência. Uma inflamação no corpo também é uma inflamação na mente. Aqueles que praticam a meditação regularmente, como todos nós presentes hoje, sabemos que quando meditamos há essa sensação de quietude, de calma na mente. E o corpo também se tranquiliza, fica em silêncio, não está reagindo em excesso. Isso quer dizer que há menos resposta inflamatória excessiva. Então, lembremos disso. Vamos fazer os cursos, vamos meditar extra antes do almoço, vamos fazer mais asanas e exercício. E claro, vocês também podem desfrutar dessas sessões que se chamam as séries Master, onde vamos inspirar alguns dos nossos líderes a fazerem falas, apresentando algumas dicas para as pessoas que possam fazer mentalmente e fisicamente, para a sua dieta, para a sua rotina, para que vocês também possam desfrutar disso. E vamos lançar um site que se chama drtonynaider.com. Por favor, visitem o site, se registrem, peçam aos seus amigos que se registrem, que se cadastrem. É completamente de graça. Isso é uma exigência desta era, que temos que cuidar do mundo. Vocês sabem que Maharishi chamou a sua organização mundial o país global de paz mundial. E ele criou os rajas, os ministros, as rajashvaris, o Maharaja e todos os diretores nacionais e líderes nacionais para receber, para entender que temos que ter um país, um papel paternal. E sentimos que é nossa família querida. São nossos irmãos e pais e avós e filhos. E muitos estão se sentindo perdidos. Então, todos nós, como membros do país global da paz mundial, queremos assumir esse nosso papel paternal. Se somos líderes em alguma área, agora somos líderes das nossas famílias, somos líderes dos nossos lares, das nossas conexões, dos nossos chats. Então, não fiquem o tempo inteiro assistindo os jornais e as notícias. É bom estar informados, é claro. Mas é importante que passem tempo fazendo coisas bonitas, agradáveis, saudáveis. Façam exercício. Tenham uma boa dieta equilibrada. Aproveitem esta etapa como uma grande oportunidade e um trampolim para sair desta crise com força e totalidade, porque os tempos vão mudar, o mundo nunca será igual a antes, nunca será o mesmo, e queremos sair desta etapa rapidamente, com muita força e equilíbrio e totalidade.
Então, não comam ou bebam ou fumem em excesso. São coisas que não são muito saudáveis. Ou usar essas coisas que sabemos que não são boas, porque as pessoas querem escapar. Às vezes usam o trabalho ou sua atividade como escapismo para ganhar dinheiro ou expandir o negócio e se ocupar das coisas. E claro que muitas dessas coisas são atividades muito bonitas e necessárias, mas não devem ser o escapismo do ser. E quando paramos e estamos de cara com o nosso ser, às vezes ficamos ansiosos e não sabemos o que fazer. Quando estamos conosco mesmos, temos o tempo para estar conosco, isso nos traz muito poder, muita força e estabilidade para, no futuro, poder ter essa força e essa habilidade de realizar ao máximo. Então, eu quero agradecer a vocês outra vez. Vamos agora ver quais são as suas perguntas. Estou à disposição para esclarecer qualquer ponto e os nossos grandes líderes estão conosco aqui também para me ajudar a responder as perguntas. Então, por favor, vamos então passar para as perguntas. Jay Grudev, eu vou começar. Muito obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, Dr. Nader, pela sua presença hoje com tanta gente. Eu quero dar as boas-vindas aos milhares de meditantes e outros que estão agora assistindo. Estamos realmente unidos. Os meditantes estão se unindo num nível muito profundo, a partir de dentro, né? Se voltando para dentro, mergulhando profundamente no ser, com meditações muito profundas. E eu quero aproveitar para inspirar vocês a aproveitarem da MIU, a Maharishi International University, e esses cursos especiais online que estão aparecendo. Maharishi International University é uma universidade singular que oferece tantos cursos e programas que vão até o nível de PhD. A MIU, Maharishi International University, que às vezes é considerada como a líder de todas as atividades da MT nos Estados Unidos, com 3.000 estudantes e pessoal docente, e todos praticam a meditação transcendental e muitas vezes as técnicas avançadas da MT nos domos gêmeos, os domos dourados, que podem acomodar a 2.000 meditantes, com meditantes locais e visitantes do país inteiro que vêm nos visitar e se juntam aos nossos grandes grupos de meditação. A MIU foi fundada por Maharishi Mahesh Yogi, que lançou a MT no mundo. Foi fundada há 50 anos atrás e ensina o que se chama educação baseada na consciência, quer dizer, educação universitária elevada para consciência elevada para a iluminação. Além do campus aqui em Iowa, que é um oásis no mundo hoje em termos do vírus corona, a MIU também é um dos pioneiros e líderes em educação à distância, educação online, com 50% dos nossos estudos fazendo os cursos e se formando no conforto de seus lares. Então, com essa capacidade que nós temos, podemos começar agora imediatamente. E sob a inspiração do Dr. Tony Nader, a MIU está oferecendo vários cursos muito especiais, fascinantes e atraentes, disponíveis para todos online. Muitos, durante esta crise, são de graça, outros com descontos grandes.
São cursos sobre conhecimento profundo para promover resiliência, saúde durante esta crise. Outros cursos são sobre entendimento e experiências mais profundas sobre estados mais elevados de consciência que vão além da vigília, sono e sonhar. E outros são cursos sobre iluminação. O primeiro curso de graça é a introdução à medicina ayurvédica, Maharishi Ayurveda, que é um sistema completo e profundo de medicina integrativa, e o propósito é promover saúde vibrante e fortalecer o sistema imunológico contra a doença, muito necessário nessa época crítica, que queremos estar fortes e imunes. Por favor, participem nesses cursos. Vamos já avisar vocês via e-mail como vocês podem se cadastrar e podem visitar o nosso site miu.edu e depois da crise do Covid-19, venham nos visitar pessoalmente. Aqui em Fairfield, em Iowa, temos fins de semana para visitantes que são maravilhosos. E até lá, nos visitem no nosso site miu.edu. Muito obrigado, Jay Gurudev. Muito obrigada, Raja Hagelin. Há uma pergunta que se encaixa perfeitamente nisso. Alguém estava perguntando o que podemos fazer agora, além de meditar para melhorar a situação individual nossa. Evidentemente, a melhor coisa que podemos fazer é entrar online e fazer um desses cursos online. Sim, isso vai ser muito útil, porque é um conhecimento profundo e prático de saúde que Maharishi revitalizou a partir da sabedoria védica de yoga, meditação. O Maharishi Ayurveda ainda é um sistema que é usado por milhões de pessoas no mundo. É um sistema completo de medicina holística. E a pergunta que você fez, o que podemos fazer para melhorar nossa saúde além da MT? Eu acho que o Dr. Tony Nader pode responder isso melhor. Porque vocês sabem, ele é um médico pesquisador em todos os aspectos da saúde, principalmente a neurofisiologia, funcionamento cerebral. E ele já fez pesquisa muito profunda nessa área. Então, vou pedir para os comentários dele. O que podemos fazer além da meditação regular para manter longe este vírus? Devemos ser regulares, também na nossa rotina diária. Mantenham a saúde, quer dizer, se alimentem adequadamente, uma dieta equilibrada. Acordem, se possível, pela manhã, na mesma hora, façam a sua preparação matinal, que deve incluir muito cuidado com a boca, limpando a boca, os dentes. Há técnicas, vocês sabem, que são descritas nesse curso e nos webinars e nos seminários que vamos fazer. Por exemplo, que deve incluir usar óleo de gergelim para gargarejar um pouco, mas não engulam, é só na boca, e limpar a língua, escovar os dentes. Há uns procedimentos de náusea que podem ser usados com óleo ou então com água e sal, que ajudam a limpar as vias respiratórias. Façam um exercício adequado. Exercícios respiratórios também, pranayama, uma boa meditação. E descansem bastante depois do seu programa. Levem as coisas com calma. E façam atividades positivas, por exemplo, participação nesses cursos. Durante o dia, pensem, o que mais posso fazer para os demais? Porque nós pensamos sobre nós mesmos o tempo inteiro, e é muito saudável e é muito fortalecedor considerar quais são as necessidades dos outros no seu lar. Pense naquilo que os outros querem
e cuidem deles, em vez de estar limitados a você mesmo. E assim você desenvolve uma sensação de totalidade e unidade, que é uma coisa muito saudável. Avivando isso é muito bom. E se assistirem filmes, assistam filmes divertidos, cômicos, que tragam bem-estar. E tem coisas que vocês podem tomar, vitamina suficiente, vitamina D e C é muito importante, muito bom, e magnésio e zinco também são muito bons e necessários na dieta para fortalecer a fisiologia e para o sistema imunológico. E uma das ervas que podem ser muito úteis é a cúrcuma. É muito boa para equilibrar o sistema e equilibrar a fisiologia e para a resposta inflamatória. Quer dizer, há muitos procedimentos, há muitas coisas que estão disponíveis. E podemos falar sobre elas, mas com isso vocês já podem começar, é um bom começo. E vão dormir na hora certa, durmam o suficiente, não fiquem assistindo o jornal excessivamente. Coisas simples que foram sempre receitadas por todo tipo de gente. Maravilhoso. Vamos ver outras perguntas, Dr. Neider? Esta é uma perfeita para o Dr. Neider. Nos seus sites, I'm being asked, did you want me to stop Adrienne, the YouTube? Você quer que eu pare o YouTube, Adriane? Não, não está bem agora, mas é para vocês entenderem. Tantas pessoas se juntaram a este webinar, com mais de 9.000 pessoas cadastradas, dizendo que iam participar nesta ligação. Por isso tivemos que abrir um link privado para YouTube, porque não havia suficiente lugar para todo mundo aqui no webinar. Então, a primeira pergunta, nas redes sociais e no site, vemos essas siglas MD, PHD, mas também MARR. O que significa MARR? Como o senhor conseguiu esse título? Maharishi queria garantir que eu executasse o meu papel paternal de forma completa. Então, ele me deu um título que, tradicionalmente, na tradição védica, significa a pessoa que se ocupa, que cuida de todos, para toda a família, que inclui a todos do mundo. Essa foi a visão dele. Então, minha responsabilidade e meu sentimento e meus pensamentos estão sempre na totalidade, no silêncio interno e no silêncio externo, na ecologia, na força e no equilíbrio. MARR significa Maharaj Adhiraj Rajaram. Rajaram é o nome para a liderança iluminada, e Maharaja é o líder que tem esse papel de cuidar da sociedade. E temos Rajas que também se ocupam da mesma coisa, para os países diferentes. E temos o Maharaja, que também quer garantir a felicidade dos Rajas e que tudo esteja ocorrendo corretamente. Muito boa explicação. Obrigada. A próxima pergunta é: eu percebi que ao encontrar a iluminação, você vai entender teu propósito verdadeiro. Agora, a ênfase da meditação transcendental está muito em facilitar a tua vida. E eu me pergunto, onde está o aspecto espiritual de tudo isso? Onde está Deus? Onde está a contemplação? Onde está a iluminação? Ou será que eu estou no lugar errado para estas coisas?
Você está absolutamente no lugar correto. Essa é uma pergunta profunda e importante. Na nossa organização, queremos garantir que tudo seja científico, que até mesmo a espiritualidade seja uma ciência. Antes se achava que a medicina era uma arte. Hoje, até os valores espirituais da vida podem ser uma ciência. O que espiritualidade e ciência quer dizer? O científico é aquilo que é repetível, que é confiável, que produz os resultados esperados e que é sistemático. A espiritualidade antes foi considerada subjetividade total, quer dizer, que qualquer pessoa pode interpretar as coisas de uma forma variada. A ideia de Deus é tão pessoal, é tão diferente. A forma de nos comunicarmos com os valores divinos da vida sempre foi tão dissipada de formas diferentes e por isso temos leis naturais que são diferentes em lugares diferentes e há, por isso, crenças diferentes dos aspectos da vida. E não queremos interferir com isso. Não queremos ser obstáculos nisso. Por isso dizemos que não somos uma filosofia, não somos uma religião. Mas nós sentimos que somos a espiritualidade verdadeira, como muitas outras crenças têm essa pura espiritualidade. E isso para nós significa que a consciência é a base de tudo que existe. E a consciência é verdadeira para os ateístas, para os que têm fé, para as pessoas de uma religião ou de outra, ou de qualquer religião. Para tudo temos que ter consciência para nos comunicarmos com o divino. Temos que ter consciência para poder amar. Temos que ter consciência para poder trabalhar, para poder ter sucesso, enfim, para tudo isso. Então, a consciência não é uma coisa material, a consciência é espiritual. A consciência, mesmo que digamos que a consciência é o campo unificado, mas é o campo unificado que é a consciência, e não que a consciência é uma coisa material. Por isso, quando enfatizamos a consciência, enfatizamos o aspecto mais espiritual da pessoa. E tendo a capacidade de alcançar níveis mais elevados da consciência, que é o que ensinamos desde o início, Maharishi quer que os seus instrutores falem sobre iluminação, que falem sobre estados mais elevados da consciência, até mesmo na palestra introdutória, para as pessoas que ainda não meditam. Então, tem havido o hábito de que as pessoas não querem falar sobre isso. E tem pessoas que estão mais preocupadas por serem hipertensos ou querem dormir melhor, e por isso a mensagem fica simplificada. E não há problema com isso, porque é o que as pessoas querem, mas através da consciência recebem isso. Quer dizer, é uma coisa completamente sistemática. Há um método, é completamente confiável. Se você o aplica, você recebe os resultados e é repetível. Pode ser feito para qualquer tipo de pessoa, com qualquer nível de educação, em qualquer lugar do mundo. Por isso é uma ciência. E é uma ciência daquilo que nós chamamos a espiritualidade suprema. É uma espiritualidade que não está apenas no nível da crença e da filosofia, mas também no nível de experiência direta do divino. E podemos chamá-lo de divino. Se você transcende a consciência pura, o ser puro, você pode sentir que você está tendo a experiência desse valor interno do qual a religião geralmente descreve como o reino do céu está dentro de vocês, que os humanos foram criados à imagem do divino e etc. O que nós fazemos é que, de forma sistemática, passamos esse conhecimento através da experiência, em vez de ser o conhecimento através da filosofia do intelecto, mesmo que o conhecimento é muito importante para dar satisfação ao intelecto.
É bom entender também o que está acontecendo, na verdade. E você percebe que é a espiritualidade suprema, que tudo é muito espiritual, mas isso dá apoio a todas as tradições, todas as crenças e até mesmo aqueles que não acreditam em nada. Que não acreditam em nada espiritual, mas essas pessoas acreditam que elas têm consciência e que a consciência pode ser limitada, estreita, pequena ou pode se expandir para ter a experiência de uma coisa diferente na vida. Então, por isso eles gostam disso e por isso nós temos esse ângulo científico, mas de forma alguma isso diminui o poder e o valor do lado da iluminação. E nós usamos iluminação, mas de forma diferente. Moksha, libertação, iluminação é quando chegamos à consciência cósmica, que é o estado em que o ser está estabelecido constantemente no ser, estabelecido em yoga, Yogastha Kuru Karmani, estabelecido no ser, então você desempenha a ação. Essa é a verdadeira espiritualidade. E, além disso, há consciência de Deus, consciência de unidade. Por isso eu quero inspirar vocês a inspirar os instrutores fazendo esse tipo de pergunta aos instrutores. E todos os instrutores de MT são especialistas nisso, devido a esse valor de consciência mais elevada e de iluminação, para dar ao mundo aquilo que as pessoas estão pedindo. Para ter esse nível de entendimento, aqueles que quiserem, é o campo claro de todas as possibilidades. Perfeito. Então, quem fizer esse tipo de pergunta está fazendo a pergunta no lugar certo. Eu tenho mais uma pergunta antes de passar a palavra ao Dr. Neil Patterson. E a próxima pergunta é: eu vi no seu site um mapa da superradiância global. Eu queria saber como é que vocês determinaram os horários para cada fuso horário. Isso tem a ver com a posição do Sol ou foram escolhidos para criar um efeito de ressonância? E o que aconteceria se todos meditássemos no mesmo momento exato? E outra pergunta dela vem depois. Vamos começar com esta. Nós temos duas possibilidades. Uma é criar durante 1 minuto, por exemplo, um momento para todos, que vai implicar em que as pessoas precisam acordar no meio da noite, outros serão de manhã cedo, ou tarde à noite, ou no meio do dia. E aí teríamos um momento comum. E temos planos para isso. A Adriane, de fato, estava me dizendo, por que não fazemos isso? Inspirar a todo mundo a meditar. Pelo menos um momento em que nos juntarmos, por exemplo, em alguns lugares ao meio-dia, nos Estados Unidos, isso seria talvez no final da tarde, e na Europa seria um pouco mais tarde, enfim. E mais para o Ocidente seria mais tarde, mais cedo, do lado ocidental, oriental, enfim. Poderíamos fazer isso e nos reunirmos por alguns poucos minutos, e até os que não meditam, poderíamos dar uma atividade, um tipo de meditação, ou de fechar os olhos durante esses minutos. Quer dizer, é uma boa sugestão, é uma coisa que pode ser feita, mas nós queremos também que o mundo esteja constantemente sob esse efeito, em algum nível, não só um flash de luz que depois desaparece. Nós chamamos de uma superradiância contínua, dividido por fusos horários. É uma questão prática para manhã e tarde. E assim os nossos meditantes e siddhas, e os que praticam as técnicas avançadas, fazem o programa juntos em cada fuso horário, um fuso horário após o outro, e assim temos transcendência durante 24 horas. Foi uma opção por questões práticas e também para manter essa superradiância constante. Perfeito. E essa nova meditação para o dia, e
vamos poder ter essa meditação extra. Isso vai estar também no site do Dr. Tony Nader. E a última parte desta pergunta é que essa senhora diz: eu pratico a MT regularmente com muita alegria e satisfação. Já por 1 ano e 2 meses. A experiência não é sempre a mesma na meditação. Às vezes eu tenho medo que não é o processo tão natural. Minha pergunta é: como é que eu posso saber que estou meditando corretamente? Que às vezes ela acha que é importante saber. Sim, com certeza. Você se faz uma pergunta e para saber se está meditando corretamente. É fácil? Se você responde que sim, então você está meditando corretamente. Caso contrário, há sintomas de meditação correta. Por exemplo, o respirar é mais suave. Às vezes podemos pegar no sono um pouquinho, uma sensação de relaxamento, uma inspiração repentina profunda, não está tão ciente do que está à nossa volta, o mantra se refina ou desaparece. Tudo isso pode acontecer. Ou você pode ter muitos pensamentos, quer dizer que há muita eliminação de estresse naquele momento. Isso não é uma coisa negativa, isso é uma coisa muito boa. Então, não tentamos determinar um estado de ânimo na meditação. Os pensamentos podem vir, podemos ter uma sensação ou outra, mas se você pratica a técnica inocentemente e facilmente, isso é uma meditação correta. Agora, se você tenta ajudar o processo, isso não é natural. Por isso dizemos que é muito natural, porque a natureza da mente é mergulhar para o interior e é a natureza do corpo eliminar os estresses quando tem a oportunidade de fazê-lo. E ao eliminar o estresse, os pensamentos aparecem. Então, os pensamentos não são negativos, são apenas um sinal de eliminação de estresse. Nem sempre a experiência será a mesma, depende daquilo que você comeu, suas atividades durante o dia, quanto estresse tem no momento e o que o corpo precisa. A meditação dá ao corpo o que ele precisa, e quando você permite que isso corra inocentemente, sem expectativa ou antecipação, você está praticando a meditação corretamente. O que pode acontecer, e que acontece frequentemente, é que as pessoas falam: poxa, a meditação estava funcionando tão bem, então vou ajudar um pouco o processo. E se sabem outras técnicas de concentração ou de mindfulness, que pedem que preste atenção a uma coisa ou outra para colocar mais esforço e fazer mais corretamente, aí já não funciona. Então as pessoas falam: estava funcionando tão bem, e depois que comecei a ajudar, a coisa mudou. E é aí que não deixa de funcionar tão bem. Então, quando você se senta para meditar, é como se fosse uma descoberta. Não esperem nada, não antecipem nada, sem expectativa. Deixem que o processo ocorra inocentemente e tudo funcionará bem. Maravilhoso, muito obrigada. Agora eu quero convidar ao Dr. Neil Patterson para fazer perguntas e que talvez o Luiz tenha perguntas também. Obrigada, Adrian. Obrigado, Adrian. E Dr. Nader, esta primeira pergunta tem a ver com fazer alguma coisa durante a meditação. Durante a meditação, é vantajoso manter a língua no céu da boca ou os olhos olhando para cima? A meditação é um processo natural. Não manipulamos coisa alguma, não tentamos nem de ter uma posição especial. É apenas necessário sentar confortavelmente numa cadeira, porque deitar não conduz à transcendência. Quando deitamos, é mais para dormir. E ficar de pé, você precisa estar com o corpo sempre equilibrado, e com os olhos fechados não é tão fácil. Por isso, nos sentamos confortavelmente numa cadeira, ou se estamos acostumados a sentar no chão, e nos colocando numa postura de yoga, tudo bem, desde que seja confortável. E é só isso que é necessário, estar sentados confortavelmente. E
As técnicas que requerem atenção não são adequadas para o melhor procedimento de transcendência. Às vezes, acontece naturalmente durante a MT que colocamos atenção numa coisa. Tudo bem quando acontece naturalmente, mas da nossa parte, nós não tentamos fazer essas posturas, a língua, tudo tem que estar muito natural e a natureza cuida de tudo. Então, se você sente que os seus olhos estão virando para cima, tudo bem, não tem problema, mas não o fazemos da nossa parte. Se nossa língua se move, não o resistimos, mas também não o encorajamos. Essa é a instrução principal da MT, naturalidade. E com relação a isso, há outra pergunta. Estão perguntando, quando vem um pensamento, podemos imaginar estar cientes do pensamento, observá-lo e colocá-lo dentro de um tanque, um container, jogar o pensamento em algum lugar e depois voltar ao mantra? Este tipo de dar importância ao pensamento, seja o seu significado, seja o que for, não é importante, não é necessário. Agora, se o pensamento vier e você resolver alguma coisa, não importa, isso não vai mudar coisa alguma. O que é importante saber é que o intelecto tem que entender que o pensamento é simplesmente uma indicação de que um estresse está sendo eliminado, já foi eliminado. Agora, quando o pensamento já não domina, quando o estresse já foi eliminado em algum grau, isso acontece quando você não está pensando mantra. Quando você percebe que não está pensando mantra, esse é um novo pensamento. E o pensamento já não tem importância. Eu não gastaria nem um segundo, perderia um segundo tentando analisar o pensamento, tentar entender de onde veio, qual foi o estresse que foi eliminado. Nada disso é necessário, simplesmente não é útil, porque a partir do momento que você percebe que você já não está pensando mantra, esse é um sinal de que a mente está pronta para mergulhar novamente. E essa é a coisa mais importante na meditação transcendental. Quando você percebe que você está sem o mantra, ignora tudo que aconteceu antes. Não é necessário fazer nada com aquilo que veio antes. Não se incomode com isso. Volte ao mantra, mergulhe outra vez, e aí talvez um outro estresse vai ser eliminado, que vai dar lugar a um outro pensamento, e uma vez que esse estresse desapareceu e você percebe que está sem o mantra, você volta ao mantra. Às vezes o mantra e o pensamento vêm juntos, e é por isso que nós queremos às vezes jogar fora o pensamento, mas não é necessário fazer isso. Simplesmente colocamos nossa atenção no mantra, facilmente, sem esforço. E não nos preocupamos se o pensamento continua paralelamente. Em qualquer situação, levamos tudo com calma, não é necessário visualizar ou processar nada. Agora, se isso acontece naturalmente, tudo bem. Simplesmente voltamos ao mantra, voltamos à meditação e assim teremos o benefício máximo. Muito obrigado, Dr. Neider, pela sua resposta. A próxima pergunta, esta pessoa está perguntando, já que temos agora a oportunidade de participar em 2 horários de superradiância pela manhã e pela tarde, quantas vezes o senhor recomenda que meditemos por dia? Nos aconselharam a fazer uma meditação extra pela manhã, né? Isso são 3 meditações. Continua sendo assim? Não seria melhor eu fazer as meditações em grupo com a maior frequência possível? Claro que é possível. E é bom fazer uma meditação extra, mas não queremos meditar extra muitas vezes, porque vocês sabem, nós estamos em casa e quando meditamos muito estresse pode ser eliminado. E como estamos num contexto onde há um instrutor que possa nos guiar
ou possa guiar o processo, o procedimento. Estamos numa situação diferente, não conhecemos as circunstâncias do que está acontecendo. Por isso, eu acho que é suficiente, por segurança, só fazer uma meditação extra. Esse é o melhor conselho no momento. Muito bom. E também a regularidade, né? Durante este período, fazer 3 meditações, é bom manter a regularidade, não fazer um dia 2 meditações, outro dia 3, outro dia 2. E esta última pergunta é sobre o tempo de cada meditação. Esta pessoa diz: eu pratico a MT há 1 ano e meio, muito regularmente, 2 vezes ao dia, 20 minutos. Me disseram que se eu meditar mais do que 20 minutos não é aconselhável, porque muito estresse pode ser eliminado de uma vez só, que pode criar desconforto. Mas eu sei que há 2 exceções. Uma quando você está doente de cama e você pode meditar o que for confortável. E segundo lugar, quando você tem um problema para cair no sono, você pode meditar mais para relaxar, para pegar no sono outra vez. E às vezes eu acordo antes do despertador e não pude resistir à tentação de às vezes meditar 30 ou 40 minutos antes de começar o meu dia. E essa experiência foi muito agradável e eu senti que eu descansei mais profundamente. Isso está bem ou isso é contraproducente? Eu acho que neste momento, com uma meditação extra, é o suficiente. É bom alternar descanso e atividade para o equilíbrio. Se você faz sua meditação extra, faça também mais asanas para estabilizar a fisiologia. À noite, não se aconselha meditar para dormir. Não usamos a meditação para isso. É preferível. Quer dizer, pode ser uma boa experiência, mas às vezes também pode te acordar mais. Por isso é melhor integrar silêncio e atividade, porque isso cria a consciência cósmica. Esta rotina que temos agora, que estamos em casa, interiorizados, junto com uma atividade física equilibradora, como yoga, asanas, isso é o melhor. Muito obrigado, Dr. Neider. Muito obrigado, Dr. Patterson. E agora, muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Patterson. Agora temos a Nicole, por favor. Obrigada, Adrian. É uma honra estar neste painel representando os meditantes do mundo com essas perguntas tão importantes que estão sendo respondidas com tanto valor de amor e cuidado do Dr. Neider. Dr. Neider, de uma meditante nova que aprendeu há 3 meses atrás e pratica regularmente, 2 vezes por dia, mas ela tem uma preocupação. Como sei que estou praticando a meditação transcendental? Estou perguntando porque eu antes praticava outras técnicas de meditação e alguns elementos são similares. Por isso eu me pergunto, é um mantra que é específico da MT? E também, ainda não estou tendo a experiência dessa transcendência clara e imediata que todo mundo fala. Para mim é um pouco difícil me conectar com o meu mantra. O mantra muda para quem pratica MT? E o senhor tem alguma recomendação para meditantes novos que estão tendo dificuldade para transcender? Muito obrigada. Muito bom. Essa pessoa é uma pessoa que é uma buscadora, está tentando muitas coisas. E essa questão de misturar coisas diferentes que aprendemos com técnicas diferentes, quase todas as outras técnicas requerem algum tipo de atenção em alguma coisa, pode ser na respiração ou partes do corpo, ou algo que ajuda àquele procedimento. E como não conhece a naturalidade da MT, tem uma tendência de estar cientes das coisas de forma ativa. Na meditação transcendental,
Não nos concentramos em coisa alguma, não controlamos nada, não manipulamos a mente, não tentamos associar um mantra à respiração ou desassociá-lo da respiração, de qualquer ritmo, de qualquer outra atividade do corpo. Isso é uma coisa boa para você conversar com o teu instrutor. Você pode fazê-lo agora por Skype. O ideal é fazer uma verificação para entender a inocência da prática, para descobrir a simplicidade da MT. Agora, o que podemos dizer neste momento é não misture a MT com outras coisas. E se você tiver alguma outra consideração de outras técnicas, converse com seu instrutor. Estamos planejando lançar um aplicativo comunitário. Esse aplicativo está sendo testado com sucesso no momento e vai ser um aplicativo para fazer esse tipo de pergunta e receber respostas diretas para entender a delicadeza e a simplicidade da MT. O ideal, claro, é fazer uma verificação com o instrutor. Aquela pessoa que te ensinou a MT pode te explicar, sentado junto com você, acompanhando o teu processo, ou você pode até repetir o curso, porque você, como meditante, pode repetir quando quiser o curso da MT. Isso é parte daquilo que nós oferecemos. Para ver se, por exemplo, se você não fez uma verificação, você não teve contato com o teu instrutor ou com o teu centro, você pode receber mais informação através de repetir o curso. Agora, em primeiro lugar, é importante não ter expectativa, não antecipar, seja inocente e durante o processo não tente nada, não force nada. Deixe que a mente, por sua natureza, se aquiete. E se o mantra se aquieta e refina, desaparece, não importa, deixe que ele vá. A meditação correta não significa ter um mantra o tempo inteiro. São alguns pontos, algumas dicas sobre a simplicidade, a facilidade e não misturar meditações diferentes. Porque isso não funciona. Claro, fora da MT você pode praticar qualquer coisa que quiser. Agora, quando você medita, use essa técnica de forma simples e fácil. Quer dizer, faça menos para realizar mais. Disso se trata a MT. Muito obrigada, é um bom conselho. Eu acho que essa pessoa já deve se sentir melhor já com essa resposta. E outra pergunta, com o programa avançado de MT-SID, por favor, nos explique como são os SIDs. Eu já ouvi falar do voo yógico, mas quais são os outros SIDs que existem? É o senhor que escolhe, ou a gente escolhe, ou o SID nos escolhe a nós? Maharishi selecionou tudo para nós. Maharishi estruturou um programa maravilhoso, adequado para esta época, para a qualidade da consciência, para os melhores resultados. Os SIDs nos ensinam a pensar a partir do nível do absoluto. Na meditação transcendental, nós mergulhamos para o absoluto e estabilizamos esse nível, a consciência pura. Temos essa experiência vagamente, às vezes claramente, isso não importa. Mesmo um pouquinho dessa experiência já funciona, mas já há a familiaridade de nos interiorizarmos, de ir para o ser. Com o tempo, com a prática, esse nível se estabiliza na nossa vida. Então, até mesmo na atividade, temos mais silêncio e estabilidade interior. Em última instância, estamos plenamente estabilizados nesse estado da consciência pura, na atividade, no sono, no sonhar. Isso é a consciência cósmica. Agora, os SIDs são uma técnica de pensar a partir desse nível, quer dizer, projetar um pensamento, projetar uma coisa específica, de uma forma específica, há uma técnica para isso,
para nos familiarizarmos mais ainda com o absoluto, estabilizar a consciência pura, para que na nossa vida diária, inocentemente, sem criar um estado de ânimo, vamos pensar e agir a partir desse nível. É um programa muito poderoso. Eu tenho certeza que depois dessa crise do vírus e tudo, muitos vão aprender o programa de MT-SID. E a próxima pergunta é de uma pessoa que está impaciente para fazer os CIDs. E essa pessoa quer saber, devido às restrições no momento, será que o curso de CIDs vai estar disponível online? Eu estou tentando fazer o curso de CIDs na Alemanha e me disseram que eu primeiro preciso fazer 4 técnicas avançadas. Não está claro para mim quais são os requisitos, porque há informação contraditória sobre isso. O programa de CIDs tem que ser ensinado pessoalmente, com acompanhamento, numa sequência adequada, verificando as experiências e os resultados. Infelizmente, durante esta época, não vamos poder administrar os CIDs. Então, se alguém falar que eu posso te ensinar online, isso não é verdade, porque não funciona. É um programa totalmente estruturado e os procedimentos de administração são muito precisos, rígidos, acompanhando uma tradição. Continue praticando a MT regularmente e depois você aprenderá os CIDs. As técnicas avançadas, Maharishi quer que nós estejamos o mais preparados possíveis para fazer os CIDs. Os CIDs são técnicas avançadas, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto. Os CIDs são parte do programa de técnicas avançadas. E não dá para ficar pulando de uma técnica para outra. Então você não vai receber uma técnica antes de estar pronto para ela. Agora, há exceções, e as exceções se justificam quando é um grande grupo que quer aprender. E se for um grupo grande, devido à aprendizagem coletiva em grupo, é possível você estar sendo movido, apoiado pelo grupo inteiro. Por isso, às vezes, dizemos, muito bem, já não é necessário fazer essas técnicas avançadas como pré-requisito, porque o grupo grande compensa qualquer falta que possa haver. Então, há situações em que alguns dos amigos de vocês tenham feito CIDs sem ter feito aquelas técnicas avançadas. Mas isso geralmente acontece quando há grupos grandes. Então, prepare-se criando um grupo grande. Inspire a todos os seus amigos e assim você vai poder aprender sem as técnicas avançadas. E, ao mesmo tempo, podem participar nos grupos de meditação que estão acontecendo no mundo inteiro no mesmo horário, sincronizadamente. Agora o Dr. Bevan Morris, muito obrigado. O Dr. Nader, em primeiro lugar, eu percebi que há mais de 4 pessoas só no webinar, fora o pessoal no YouTube. O webinar do senhor também, os mais recentes, foram visualizados por mais de 1.400.000 pessoas em 6 dias. Então, a primeira pergunta é que eu tenho muitos pensamentos durante a meditação. Eu uso meu mantra para parar de acompanhar os pensamentos, mas muitas vezes eu falo o mantra em silêncio e os pensamentos continuam paralelamente. O que eu faço? É uma experiência comum. A resposta simples é favoreça o mantra. Isso quer dizer que não tente empurrar os pensamentos para que desapareçam. Simplesmente favoreçam levemente o mantra. Ponha sua mente mais no mantra. Se você estiver andando na rua, e se alguém está andando perto de você, você não se preocupa com aquela pessoa.
você continua andando e a pessoa continua andando, mas você favorece o teu andar, sem tentar empurrar o pensamento. Simplesmente favoreça o mantra, quer dizer, dá um pouquinho mais de atenção ou interesse ao mantra. Tudo bem, o pensamento está ali e o mantra está aqui, eu posso ir para aqui, eu posso ir para lá, então eu vou para o mantra. Se a mente volta ao pensamento, tudo bem. Quando está o mantra, você volta ao mantra, de forma inocente. E o pensamento vai então embora e o mantra virá. Isso quer dizer que há um estresse que está sendo eliminado, mas ele não é o suficiente forte como para eliminar o mantra completamente. Há algum estresse sendo eliminado, mas o desejo de mergulhar também está presente, por isso está o mantra, por isso eles andam paralelamente. Mas nós damos nossa atenção ao mantra e não nos preocupamos com o estresse que está sendo eliminado. Obrigado. Nos Patanjali Yoga Sutras, eles falam de Ashtanga Yoga. Maharishi explicou Ashtanga Yoga. O que é Ashtanga Yoga? Muito bonito. Maharishi já comentou. Ele tem um comentário maravilhoso sobre isso. E ele falou sobre isso muitas vezes. Ashtanga Yoga, em Patanjali, que vocês devem saber se já o leram, Anga é um membro. O Anga é um membro. Ashtanga são 8 membros. São os 8 membros do Yoga. E Maharishi explicou de forma muito bonita que são Yam, Niyam, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. São os 8. Isso, saber os nomes não ajuda muito, mas o que são o valor pleno do campo da vida. Cuidados ou lidados a partir de perspectivas diferentes. Temos a transcendência, Samadhi, por um lado, que é a transcendência total, e temos também Dharana, Dhyana e Samadhi, que são parte daquilo que nós chamamos da parte mais subjetiva, mais do lado da mente, intelecto e consciência. Temos a mente, temos o intelecto, que estão lidando com estes valores de manter a mente fixa em alguma coisa. Dharana, algumas pessoas interpretam como concentração, Dhyana como meditação e Samadhi como transcendência. Maharishi diz que um é mais da mente, um é mais do intelecto, outro é mais da transcendência, e é um campo de interesse. E temos Pratyahara, que significa deixar que os sentidos voltem para o interior. Maharishi explica de forma muito bonita que as interpretações de Pratyahara têm sido bastante erradas no passado, quer dizer, forçando os sentidos a sair dos objetos da percepção. Maharishi fala que Pratyahara é a forma natural de mergulhar para dentro. Quando a mente mergulha, os sentidos por si vão para dentro, porque o interior é onde é mais do que o maior. E asanas e pranayama, temos os exercícios físicos e respiratórios, e niyam são princípios no nível global de como lidar com o meio ambiente. E com tudo isso, onde há indicações de como manter a limpeza, a pureza, comportamento adequado. O que é interessante em tudo isso é que todos são aspectos diferentes da vida, aspectos diferentes de como podemos evoluir na vida. E claro que podemos usar todas essas abordagens, usamos a asanas, pranayama, usamos as outras técnicas que são ensinadas de forma natural através do nosso programa. No CIDIS temos Sanyama, que é unindo muitas dessas coisas, mas em última instância Maharishi explica que os membros não são etapas que passamos de uma a outra. Os Yoga Sutras de Patanjali, a descrição
de Ashtanga Yoga tem sido mal interpretada como sendo passos de crescimentos, que você começa com uma coisa mental, ou uma coisa física, ou comportamental, e depois você faz os asanas, e uma vez que você se aperfeiçoou nos asanas, você aprende os exercícios respiratórios, uma vez que você consegue fazer isso perfeitamente, então você faz uma outra coisa e aí você passa para a concentração e uma vez depois da concentração você medita para então chegar a Samadhi no final, que é a transcendência. Maharishi diz que não. Esses são os membros. É como se você tivesse as pernas de uma cadeira ou de uma mesa. Quando você puxa uma das pernas, você está puxando a mesa inteira. Um influencia o outro, e o mais elevado é a transcendência, Samadhi. Maharishi nos deu uma técnica para transcender diretamente. E uma vez que você transcende, todos os outros valores acompanham. Por isso nós vemos, por exemplo, que as pessoas que praticam a meditação transcendental conseguem se concentrar melhor, estão mais estabelecidos dentro de si mesmos, a respiração fica mais suave automaticamente, há mais flexibilidade na sua vida, as decisões são feitas mais corretamente, quer dizer, todos os outros valores de Ashtanga Yoga estão incluídos, são puxados através do processo da transcendência. Agora, cada um deles tem o seu valor. E nós podemos usá-los, claro. Obrigado. E de Amsterdã, primeiro agradecendo tudo que o senhor está fazendo. Em segundo lugar, como posso me tornar instrutor de MT? Porque eu acho que há falta de instrutores de MT na Holanda, nos Países Baixos. Há todo um procedimento. Você pratica MT regularmente, depois faz as técnicas avançadas, depois os CIDs, e aí você pode se registrar. E há cursos que acontecem regularmente, e às vezes há cursos mais especiais, internacionais, anualmente. Às vezes há cursos nacionalmente ou localmente ou continentalmente. É um curso de 4, 5 meses. E aí você se torna instrutor de meditação transcendental. Então, primeiro pratique regularmente, aprenda as técnicas avançadas e depois participe do que nós chamamos curso de treinamento de instrutores, TTC. Muito obrigado, Dr. Neira, Dr. José Luiz Álvares, que passou a MT para milhares de estudantes no mundo inteiro. Queremos ver umas perguntas que ele tem. Sim. A primeira pergunta, Rajati, vem de duas pessoas diferentes, mas muita gente tem essa pergunta, que estão meditando, mas ainda durante a meditação sentem muita ansiedade e medo nesta fase. Se eles sentem medo e ansiedade durante a meditação e isso domina, o que eles podem fazer? Há alguma coisa específica? Como é que eles lidam com isso? Sim. Nós temos uma instrução, né, que todos os instrutores dão no curso de MT. Se você sente que você tem um pensamento dominante ou fica muito inquieto e você não consegue voltar facilmente ao mantra, deixe que sua atenção vá para o corpo. Naturalmente, a mente vai ser atraída para alguma parte do corpo onde o estresse está sendo eliminado. E por colocar nossa atenção aí, isso alivia aquela eliminação de estresse de uma forma mais completa e suave. E aí virão outros pensamentos, e aí quando você perceber que está sem um mantra, você poderá voltar ao mantra. Agora, se você conseguir pensar o mantra facilmente e sem esforço, mesmo tendo essa sensação, não deixe
e fique mais com o mantra facilmente, sem esforço, e não coloque atenção naquela sensação, e essa sensação se dissipará. Mas você também pode participar dos seminários que estamos criando para ajudar, que vai te dar dicas para esse tipo de situação. Muito obrigada. E há uma mensagem do Padre Mejia, da Colômbia. Ele está dizendo que estão tendo 7.000 pessoas meditando na superradiância na Colômbia, nos diferentes grupos. E ele está perguntando o que mais podemos fazer. Devemos meditar mais tempo? O que a gente pode fazer? Quais são os seus conselhos? E ele está mandando uns bons sentimentos para a América Latina inteira. Muito obrigado, Padre Mejia. Maravilhoso. Vocês podem fazer uma meditação extra, fazer estes cursos e podem planejar, pensar positivamente, planejem para o futuro. Façam suas atividades, pensem naquilo que vocês querem fazer como comunidade para um futuro muito iluminado. Muito obrigado, Maharaja Jai Gurudev. E a última pessoa que tem perguntas para vocês, a Suzy vai falar quais são as perguntas. Muito obrigada, Dr. Neider. Aqui temos uma pergunta importante que pode ressoar com muitas das pessoas que estão fazendo perguntas, estão ouvindo. E a pergunta é: Dr. Neider, quais são os seus conselhos para como manter a minha prática da MT durante esses dias de corona? A MT 2 vezes ao dia funciona sempre bem para mim, mas depois do início da crise do corona, estou muito distraída. Eu sou líder de uma empresa e normalmente eu trabalho muito bem, eu gosto do que faço, mas agora eu estou muito estressada no meu trabalho, não consigo me focar nem me concentrar durante o trabalho, nem na minha vida pessoal. Tem tantos estados de ânimo, tanta pressão, os clientes e alguns membros da família estão ficando praticamente loucos. E tudo isso me afeta. Eu tenho também meus próprios medos e preocupações que estão aumentando. Eu sei que eu tenho que ficar calma, consciente, tenho que descansar, mas não estou conseguindo. E alguns dias não estou nem meditando. Eu sei que isso está errado. Por favor, conselhos. Sim, é uma situação muito complicada e simpatizamos com todos, com as suas preocupações de negócios, de empresas, situação de família e a ansiedade que esta situação está criando e este medo que aparece. Eu não sei exatamente qual é a situação específica de cada pessoa. Alguns sentem que têm tempo em demasia, outros sentem que estão ocupados demais porque têm que cuidar da família, cuidar de outras pessoas. Mas, em todo caso, podemos achar que estamos, na verdade, perdendo muito tempo, nos preocupando, assistindo às notícias sobre o coronavírus, o que está acontecendo, quantas pessoas, onde estão achando um tratamento e quando vão aparecer com a vacina, quando vou poder voltar a trabalhar, quando eu posso sair de casa. Todas essas questões estão nos ocupando, estão ocupando o nosso tempo quando estamos discutindo essas coisas. Eu acho que agora temos que perceber que a situação é o que é e que nós temos a capacidade de superar isso se não nos deixamos dominar no nível emocional e mental em primeiro lugar. E assim podemos vencê-lo também no nível físico e nos manter mais saudáveis. A doença, o vírus, não é só uma questão física. A ameaça está também no nível
do medo, do pânico, no nível de confinar o mundo e as pessoas, fazer com que as pessoas vivam numa situação da qual não estamos acostumados. Então, da mesma forma que dizemos que durante a MT, digamos que um novo meditante está sentado e de repente sentem que há um pensamento dominante, ficam inquietos e querem abrir os olhos e não querem parar de meditar. O que dizemos normalmente é que este é o momento de não abrir os olhos. Este é o momento em que o estresse está sendo eliminado e por isso você não quer interromper essa eliminação de estresse. Se você não conseguir voltar ao mantra, não se force a voltar ao mantra. Neste caso, este seu caso é similar, só que no nível mais global da tua atividade diária e da ocupação da tua mente, quando você não consegue fechar os olhos para sentar e meditar. Por que não, então, você marcar uma hora com você mesmo para o seu horário da meditação? Idealmente durante o horário de superradiância. E essa é a tua prioridade absoluta. Você está marcando uma hora no momento com todas as pessoas à sua volta, mas você não está marcando hora com você mesmo. Então você pode dizer, mas acontece que eu estou muito inquieto, eu estou pensando nos outros, não consigo sentar e meditar. Não importa. Não se deixe dominar por esse estado de ânimo. Você terá uma responsabilidade muito rígida com relação a você mesmo. Porque se você não estiver presente bem, o que os outros vão fazer então? Se você ficar doente, o que a família vai fazer? O que os amigos vão fazer? E como serão os seus negócios? Nós não queremos perder o equilíbrio, queremos manter o equilíbrio. Por isso, marcamos hora conosco mesmo. E se o mantra não aparecer, não se force a pegar o mantra. Este é um momento em que você vai estar com você mesmo. É um momento que você vai dedicar para a tua saúde mental, bem-estar mental, estabilidade. Eu sugiro fortemente que você faça primeiro asanas e pranayama, porque são coisas que você pode fazer mesmo estando agitado. Eu sei que na meditação, quando a mente está agitada, a mente está muito ocupada, você não consegue pegar o mantra. Mas os exercícios, se você não souber fazer os asanas, nós vamos mostrar como fazer isso para o público em geral. Queremos ajudar a todo mundo na medida do possível. Então, o que você deve fazer é aprenda asanas, quer dizer, os exercícios de yoga, e principalmente neste caso é muito importante o pranayama, que é o exercício respiratório. Quando sentimos ansiedade e quando nos sentimos dominados pela ansiedade, começamos a hiperventilar, ou respiramos mais rapidamente ou respiramos errado. Isso aumenta o problema, faz com que o problema no nível mental se acelere. Fazendo esses exercícios primeiro, na hora que você sentar, são coisas físicas, não importa a mente pode estar voando por tudo que é lugar, mas você ignora isso. Ignora o estado de ânimo da mente. Marque hora com você mesmo, faça os seus exercícios de asanas suavemente, depois sente, faça o seu pranayama facilmente, suavemente, sem esforçar. Se você estiver ansioso, não tem problema, mas não seja ansioso para forçar o exercício de respiração de alguma forma. Faça o exercício respirando e expirando, inspirando, trocando de narina suavemente. Vamos ensinar a fazer isso para que você aprenda, se não aprendeu ainda. Então, esse exercício respiratório, eu vou ensinar esses exercícios nessa série Masters do drneida.com, porque queremos evitar que as pessoas respirem somente
com a respiração torácica, que é o que acontece durante o estresse. E nós precisamos ter a respiração do diafragma, que é muito mais eficaz. Eu vou ensinar vocês a fazer isso, a respirar dessa forma, e depois fazer o pranayama. E isso vai ajudar a aquietar a mente. E depois disso, ignore o seu estado de ânimo. Sente, feche os olhos, espere um pouquinho, pegue o mantra. E se o mantra não vier, deixe essa atenção ir para algum lugar do mundo onde o estresse está localizado. E em vez de pensar na mente, a atenção irá para o lugar do corpo onde o estresse está sendo eliminado, e isso auxiliará a eliminação daquele estresse mais facilmente. E aí virão outros pensamentos e você vai voltar ao mantra. E se o estado inquieto voltar, não importa, deixe a mente ir para aquela área do corpo e depois volte à mente. E faça isso durante a sua meditação, os seus 20 minutos, ou o tempo que você recebeu do seu instrutor. E depois, se você tiver o programa de CIDs, faça a mesma coisa com o programa de CIDs, depois descanse. E faça isso dessa forma e você vai achar que a coisa vai ser muito diferente. Vamos ter mais encontros com mais experiências. E vamos continuar conectados durante este período de crise para ouvir as experiências e as perguntas de todo mundo e vamos ver se a coisa melhorou. Muito obrigado, Dr. Tony Neiras. Foi brilhante. Mesmo praticando MT há muitos anos, é bom sempre ter esses lembretes de como meditar corretamente. Tem uma outra pergunta, não sei se temos tempo para isso. Sim, temos tempo. Esta pergunta leva a outras duas. Por favor, me guie. Esta pergunta está indo numa direção completamente diferente e eu acho que ela é muito válida também. Quanto mais eu medito, mais eu me sinto distanciado da sociedade, a tal ponto de que eu sinto que às vezes eu paro de meditar durante alguns períodos. Eu sei por quê, mas como eu posso evitar essa sensação de falta de significado? E como é que eu posso conectar esses dois mundos? Se a meditação é agradável, você está desfrutando ela e você sente essa distância, isso pode acontecer algumas vezes, porque precisamos de mais estabilidade, mas não pare de meditar. Você precisa, na verdade, de mais ação. Você precisa estar mais envolvido na atividade física, nas asanas, e colocar mais atenção nas suas atividades. E essa distância vai começar a sumir. Às vezes há uma sensação, sim, de que as pessoas são mais estranhas. E nesta época de distanciamento social vai ser mais fácil, né? Porque você está distante. Esse é o momento para isso, mas isso vai sumir à medida em que você continua com a tua prática e com a sua atividade regular. Mas não pare de fazer uma coisa tão benéfica como a MT devido a esse estado de ânimo. Normalmente você vai se sentir mais interiorizado, mais independente e menos sujeito a ser afetado por situações e circunstâncias externas. Ou você às vezes pode sentir que as pessoas são mais superficiais, que não são tão profundas. Mas isso é um período de transição. E uma vez que você descansa adequadamente, você vai continuar desfrutando das coisas da vida, o nascer do sol, o pôr do sol, as flores, as estrelas no céu, a lua, coisas simples que são tão belas. E não só coronavírus. Não devemos deixar que o coronavírus domine a nossa vida.
Ele está tentando fazer isso, mas temos que vencer o vírus mentalmente. E assim isso nos ajudará a vencer o vírus fisicamente também. Muito bonito. Muito inspirador. É tudo uma questão de equilíbrio, né? O equilíbrio em tudo. E a última pergunta sobre a literatura védica. Não sei se há tempo, que é sobre como ouvir as citações védicas. Sim, por que não? Esta pergunta é sobre como ouvir a literatura védica, que eu imagino que significa recitações. Eu tenho acesso digital e eu geralmente ouço isso em casa em segredo por causa da minha situação em casa. Qual é o procedimento correto para ouvir as recitações védicas? Usando sapatos ou não? Preciso fazer alguma coisa antes ou depois? É uma falta de respeito estar sentado numa cadeira? Eu quero mostrar o respeito que esses sons merecem, que eu aprendi via Maharishi através do seu trabalho, que estruturam o universo e o meu próprio ser e que também significam muito para mim no nível pessoal depois que eu comecei a ouvi-los. Que experiência tão bonita, é bom de ouvir. Sim, nós temos o aplicativo Veda App. Se vocês não o tiverem, façam o download e usem esse aplicativo que tem muitos sons védicos. Os sons védicos são os sons da lei natural, são os sons da constituição do universo, que estruturam a nossa fisiologia e o universo inteiro. É maravilhoso ter um respeito por esses sons. Você pode escutar deitado, sentado. Se você estiver com sapatos, não tem importância, porque esses sons estruturam os sapatos, a casa, a cadeira, o cosmos inteiro, então não há problema. Claro, psicologicamente, é melhor ouvir isso em lugares mais limpos, né? Ou em lugares com muito barulho, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nesse sentido, é bom você dedicar um momento adequado para ouvir esses sons para efeitos máximos. Se há barulho, tudo bem, você não se preocupe. Se você estiver ouvindo e alguém entrar e gritar, não fique zangado com ninguém, isso não importa. Se você estiver num ambiente com muito barulho, talvez o efeito seja um pouco menor, mas sempre será positivo e nutritivo. Eles são o campo do bem. Não estão aqui para te assustar ou castigar e que se você estiver com o sapato posto vai ser uma coisa ruim. Não, a gente não se preocupa com isso. Para máximos benefícios, você já tem esse sentimento, né? Porque a tua pergunta indica que você respeita a lei natural, você respeita os sons da lei natural, das recitações da lei natural. Isso é uma coisa muito bonita, isso já existe em você. E o resto, leve a coisa com calma, desfrute. A vida existe para você desfrutar, para a bem-aventurança, para a felicidade. Desfrute, evolui na totalidade, nesse sentimento de totalidade e plenitude. E aproveitem desta época como uma oportunidade para voltar ao ser e estabelecer raízes fortes na tua vida para que a árvore da sua vida seja mais forte e poderosa. Essa é uma oportunidade que temos e vamos usar isso da melhor forma possível e não nos preocupamos por uma coisa como um vírus. Eu não estou subestimando a força do vírus, não é isso. E não quero que nenhum de nós não leve essa questão do vírus a sério. É uma coisa séria, a diversidade, mas não nos entregamos a isso, não queremos ser vencidos por isso. É muito bom estar com todos vocês, eu entendi que essa é a última pergunta, e vamos organizar mais reuniões. Eu quero estar com vocês, os nossos líderes
líderes querem estar com todo mundo junto, localmente, internacionalmente. Vocês não precisam esperar por mim. Vocês podem conversar com nossos grandes líderes que temos em todos os lugares, o Dr. Ládia Luiz, o Dr. Patterson, o primeiro-ministro, Bevan Morris, o Dr. Hagelin e todos os rádios no mundo inteiro que têm esse papel de cuidar de todos os purushas, os líderes em todos os lugares. E a doutora Ana, a doutora Suzy, a nossa querida Adriane, que organizou tudo isto, todos esses líderes estão aqui para todos nós, os ministros. Conversem com todos, continuemos conectados nos chats, façam perguntas e vamos continuar conectados e vamos sair disso vitoriosos e fortes. Jai Gurudev.